Olá, meus alunos! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana das nossas atividades de ciências. Essa semana é a semana 22 e começaremos com a atividade 2 sobre genética, vantagens da reprodução sexuada. Então, nós vamos continuar vendo o que nós já começamos a ver semana passada. Vocês vão encontrar essa atividade na página 10. Então, vamos lá. Quais são as vantagens da reprodução sexuada? Sexuada é a união de um gameta feminino com um gameta masculino. Então, aqui nós colocamos uma explicação assim, científica que eu vou ler, aí a gente já conversa um pouquinho sobre o assunto. A reprodução sexuada é o processo pelo qual ocorre a fusão de duas células gaméticas, conjunção de seus núcleos, produzindo descendências variadas. Por esse processo, chamado de fecundação ou fertilização, os gametas, células haploides de uma espécie, se fundem para originar uma célula diploide, denominada zigoto, que é chamada também de célula-ovo. Durante a fusão, os núcleos gaméticos se unem, havendo uma mescla do conteúdo cromossômico antes armazenado no interior de cada um. Portanto, esse mecanismo de células reprodutivas, formando um novo indivíduo que recebe características genéticas dos seus ancestrais. A reprodução sexuada garante maior variabilidade genética para a espécie, garantindo melhores condições de adaptação ao ambiente. Então, aqui, pela representação, dá para vocês entenderem mais facilmente isso que eu acabei de ler. Aqui, ó, é uma célula masculina, que é o espermatozoide, se unindo a uma célula feminina, que é o óvulo, tá? Essas células, tanto a masculina como a feminina, ela traz características, tá? Do pai e da mãe, tá? Do masculino e do feminino. E aqui dá para vocês verem, ó, o óvulo mais o esperma vai originar o quê? O zigoto, contendo todas as características dos seus ancestrais. Aí vamos relembrar um pouco o que nós vimos semana passada sobre Mendel. Então, o que dizia a primeira lei de Mendel? Dizia que, nos indivíduos parentais, cada característica ou caráter é representada por um par de fatores ou genes, armazena as características genéticas da espécie. Então, é essa a primeira lei de Mendel. Para cada característica ou caráter, ela é representada por um par de fatores. Mendel descobriu que na formação dos gametas, células haploides, os genes de cada par se separam, indo cada um para um gameta, quando dois gametas se unem, recebem um par de fatores ou genes. Então, essa é a nossa atividade dessa semana, atividade 2. E aí, quais são as aplicações da genética? Para que serve? Quais são as atividades, as vantagens dessa reprodução sexuada na área da genética? Então, a primeira aqui, ó, prevenção, aconselhamento genético e tratamento de doenças. Então, ela pode servir como meio de prevenção, de prevenir determinadas doenças ou mesmo de tratar essas doenças. Segundo, terapia genética permite substituir genes doentes por genes sãos, ou mesmo eliminar os genes doentes. Olha outra vantagem dessa reprodução. Elas permitem substituir os genes que estão doentes ou mesmo eliminar esses genes, tirar. Terceiro, intervenções terapêuticas definidas de acordo com o perfil genético do doente, o que faz com que a probabilidade de sucesso do tratamento seja maior. Então, conhecendo esse perfil genético do doente, faz com que a probabilidade do tratamento seja maior, porque usar medicamentos mais adequados para aquele perfil genético. Quarto, aplicações da genética humana estão relacionadas à medicina legal e criminologia, a saber, reconhecimento de tecidos, reconhecimento de identidade por meio de características genéticas, em especial as impressões digitais e os exames de DNA, para a identificação de paternidade, vítimas de sinistros ou de potenciais homicídios. Melhoramento animal e vegetal, iniciado com a genética vegetal de Mendel. Hoje temos a produção dos organismos geneticamente modificados dos transgênicos. E outra associação dessa ciência vem de sua associação à epidemiologia e toxicologia. Então, tudo isso são as vantagens, tá, na aplicação da genética. E aí vamos praticar as atividades dessa semana. A 1 é um teste onde só existe uma correta. A pergunta é: o papel da reprodução sexuada na evolução e diversidade das espécies é dentre outros fatores. Então, tem 4 opções, uma única correta. E 2, todos os filhos ou filhas devem ser parecidos com seus pais? Justifique. Então, vocês vão dar a resposta e justificar o porquê dessa resposta, tá? A
assim finalizamos nossa atividade 2. Então, até semana que vem na atividade 3. Tchau, fiquem com Deus.